Esse jogo mortal vai punir todos que cometeram crimes e pecados. Mas será que você poderia sobreviver matando alguém que cometeu um pecado maior que o seu? Essa é a base do mangá Judge, que tem história que segue uma linha similar ao mangá de horror Doubt, mas com um jogo ainda mais cruel que vai te punir pelos seus pecados. O mangá começa mostrando uma pessoa à beira da morte após remover uma máscara de animal que estava em sua cabeça. E após isso, vemos a história de um garoto chamado Hiro, que estava saindo junto com seu irmão mais velho e sua melhor amiga Hikari, que agora estava namorando esse seu irmão mais velho. E aquilo estava o deixando bastante incomodado, porque ele não tinha uma namorada e secretamente gostava daquela garota, sua amiga de infância, que estava namorando seu irmão mais velho. E naquele dia, eles saíram juntos sem o seu irmão para comprar um presente especial para o irmão mais velho dele. E com uma pequena surpresa, no meio de toda a conversa, a garota deu um presente especial para o Hiro, um chaveiro para ele ter mais sorte no amor, já que ela vai ficar o Natal inteiro com seu irmão mais velho. E por coincidência, a Hikari naquele dia esqueceu seu celular com o Hiro quando foi embora. E quem atendeu a ligação do seu namorado foi ele, mentindo que a Hikari disse para avisá-lo que ela ia atrasar seu encontro em 1 hora, apenas para que o Hiro tivesse uma chance de confessar seus sentimentos para Hikari antes deles se encontrarem. E por causa disso, no outro dia, o irmão mais velho do Hiro ficou trabalhando por 1 hora a mais por causa do aviso que seu irmão deu. E depois daquilo sofreu um grave acidente, morrendo atropelado quando estava atravessando a rua. E tudo isso foi culpa do Hiro, que descobriu sobre o fato alguns segundos antes de tentar confessar seu amor para Hikari. E aquele foi o seu pecado. Uma mentira para conseguir uma garota matou seu irmão mais velho. E aquilo foi há 2 anos atrás. E de repente ele foi atacado, sequestrado e amarrado, preso dentro de um pequeno banheiro. E quando ele foi se olhar no espelho, ele estava usando uma estranha máscara de coelho assustadora, não entendendo nada que estava acontecendo naquele lugar esquisito, achando uma porta aberta que o levou até um tribunal escuro e sombrio, com vozes escondidas no fundo da sala. E ao procurar a origem dessas vozes, ele encontrou outra máscara caída no chão e uma trilha de sangue. E logo ao lado daquela máscara caída, uma pessoa morta, até que de repente todas as outras pessoas com uma máscara de animal apareceram ao redor do Hiro, e aquilo o assustou imediatamente, porque ele não sabia o que fazer, ouvindo uma pelúcia dizer para todos eles que agora que os 9 estão reunidos, é hora de começar o julgamento. E ainda com medo, o Hiro falou para eles não se aproximarem por causa que ele estava com medo de morrer. Mas aquelas pessoas só queriam soltar as algemas dele, o libertando. E quando isso aconteceu, todas as luzes daquele tribunal se acenderam de uma só vez, revelando as pessoas e a máscara de todos. E a visão dele se voltou para um enorme temporizador bem acima de uma enorme porta. E nenhum deles sabia o que estava acontecendo. Afinal, todos eles foram atacados e sequestrados, assim como aconteceu com Hiro. Mas ele era o mais desesperado, culpando todos pelo que estava acontecendo e que aquilo era algo que planejaram contra ele. Mas quando ele tentou tirar a máscara, alguém o impediu imediatamente, porque o corpo morto naquela sala era de uma pessoa que removeu a máscara antes de todos eles que estavam ali. E aquela situação deixou todos nervosos, porque eles também não eram capazes de encontrar uma saída dali. Todas as portas levavam para aquele mesmo banheiro que eles estavam antes, e a única porta diferente de todas era do temporizador, que estava trancada por fora, e um deles já estava preso lá dentro já faz quase metade de um dia inteiro.
e já sabia que não havia nenhuma maneira de escapar dali. Até que um deles percebeu que quando aquela pelúcia assustadora caiu, ela fez um barulho, revelando uma fita VHS costurada dentro dela e, junto da fita, uma chave que poderia ser usada para saírem de lá. Mas a chave não era para a porta, e sim para eles abrirem um armário e dar play naquela fita para que todos pudessem assistir. E quem abriu aquele armário descobriu uma arma escondida na parte de cima, mas não contou para ninguém, pretendendo usar isso em alguma outra hora. E ao dar play naquela fita, eles queriam descobrir quem fez tudo aquilo, aparecendo a mesma pelúcia de antes, dando boas-vindas a ele ao mundo do julgamento, e que agora poderiam remover suas máscaras e revelar seus rostos. E na verdade, aquilo também poderia ser uma armadilha para matar todos eles, assim como aconteceu mais cedo com aquele cara de antes. Mas um deles, com a cabeça de leão, acreditou no que disseram e removeu a máscara, e nada aconteceu com ele, porque ele deduziu que a pessoa por trás disso deve ter algum plano para eles, porque se quisesse matá-los, já teria feito isso. E acima de tudo, havia uma câmera no teto daquele tribunal, mostrando que eles estavam de olho em tudo. E o cara de antes deve ter morrido porque removeu a máscara antes de todos os jogadores se reunirem lá dentro. E na verdade, não é apenas uma pessoa observando aquele show, e sim várias reunidas em uma sala de luxo no controle de tudo. E vendo que estavam seguros, todos eles resolveram tirar suas máscaras e revelar seus rostos. E após esse momento, a fita começou a falar de todos os 7 pecados capitais, e para os humanos que possuem esses pecados, vão receber uma chance de se redimir pelo que fizerem, avisando que quando aquele temporizador gigante chegar a 0, eles devem escolher um deles para ser sacrificado, e no final, apenas 4 pessoas poderão sobreviver. E por final que chegou a hora deles julgarem os pecados uns dos outros, mostrando então o pecado de um deles antes de chegar lá dentro. Ele decepcionou sua mãe depois de largar a escola, e ele não aguentava mais ver o rosto daquela mulher se culpando por causa dele, a matando por ódio e negando que ele estava errado, e que a errada nessa situação era sua mãe. E voltando ao tribunal, as regras foram ditas. A pessoa com mais votos será sacrificada, mas quando isso for acontecer, todos devem estar presentes naquela sala de tribunal. Caso contrário, todos irão pagar pelos seus pecados juntos, ou seja, todos serão punidos com a morte junto da pessoa culpada. E naquela situação estranha e preocupante, ninguém quis se aliar a outra pessoa por conta do medo e do risco de serem traídas por elas mesmas depois, resolvendo cada um ficar em sua própria sala do início e esperando até dar 1 hora antes daquele temporizador ser finalizado. Assim eles poderiam pensar em uma solução, mas o Hiro não conseguia se acalmar, tentando achar uma forma de sobreviver, mas ninguém iria querer falar com ele sobre quem vão escolher para morrer. Mas se ele se destacar demais, vai acabar sendo o escolhido como sacrifício no lugar dos outros. E naquela situação estranha, ele conheceu o Kazu, que também não queria que alguém morresse ali. E quando eles pensaram no que a boneca de pelúcia falou, os dois revelaram que tinham seus próprios pecados, o Hiro pela morte de seu irmão e o Kazu com seus próprios motivos. Até que finalmente chegou a hora marcada. Eles se reuniram no tribunal tentando escolher quem seria o alvo, mas um deles estava atrasado. E o cara que antes estava com a máscara de cavalo resolveu ir ver o que estava acontecendo. E por coincidência, uma garota reconheceu ele, mas não sabia de onde. Mas a verdade era que aquela pessoa atrasada não queria ir para o tribunal, se trancando em seu quarto, dizendo que vai levar todos eles para o inferno com ele.
não restando nenhuma opção para eles além de tentar tirá-lo de lá, nem que seja à força derrubando aquela porta. Então, como uma última opção, Hiro e Kazu decidiram tentar convencê-la a voltar, mas acharam estranho que apenas a porta dele tinha essa tranca estranha. Mas aquele cara se recusava a sair dali, porque ele sabia que ele seria a pessoa votada para ser morta uma hora ou outra. Mas, para tentar convencê-lo, o caso começou a falar sobre como sua vida era boa. Ele tinha dinheiro, amigos e uma família amorosa, deixando o cara muito irritado. Mas sua expressão mudou quando ele disse que sua família o expulsou de casa e o deserdou quando ele revelou que não podia amar garotas, decepcionando seus pais e tudo que ele acreditava. Mas sair daquela casa foi a melhor coisa que ele fez naquela época, e se aquele cara não tem para onde ir, era apenas achar um outro lugar, porque ninguém ali queria desaparecer do mundo. Mas apesar disso, ele ainda não queria sair, porque, como vingança, iam votar nele por ter ameaçado a vida dos outros. Mas com a palavra dele, o Hiro pensou em uma forma de todos sobreviverem juntos, levando o cara de volta para a sala do tribunal com uma solução. E a ideia do Hiro era que todos deveriam votar em si mesmos. Assim, ninguém ficaria com um voto a mais e todos poderiam sobreviver de qualquer maneira, aguardando naquela sala por alguma ajuda que pudesse vir de fora daquele local estranho. Então, logo antes de votarem e aprovarem a ideia do Hiro, o cara estranho do cavalo de antes ficou zoando o que ficou preso tentando matá-los. Mas o Hiro não pensou em algo, que algum deles poderia traí-los e matar pouco a pouco sem que ninguém saiba. Mas quem será que vai morrer depois dessa traição que realmente aconteceu? Vocês vão ter que descobrir depois, porque essa história ainda está muito longe de acabar. Então não esqueça de deixar o like nesse vídeo e escrever nos comentários se você quer uma parte 2 dessa história ou não. E nos vemos logo logo nos próximos vídeos.